Por falar em Libertadores da América, quem também está lá meu amigo, o Corinthians. Já tinha garantido a classificação. E agora o Corinthians também fecha o campeonato com um dos artilheiros da competição. Quem diria? Yuri Alberto, com esse de pênalti, se iguala a Alejandro. Alejandro que também meteu gol hoje, né? Esse gol aí. Esse aí é o Charles. Daqui a pouquinho. Calma que tem o Charles aí de cabeça. E na sequência, o absurdo gol dele, né? Memphis Depay. Dá só uma olhada. Encerramento da temporada. Vai, Depay. Garoto! Toma. 3-0. Grêmio de campanha melancólica, mas conseguiu se salvar do rebaixamento. O Corinthians vai para a Libertadores. Traz a telinha aí na sequência. Essa última foto. Vamos lá. Mais vitórias seguidas na história do Brasileirão por pontos corridos. Corinthians, 9, igualando o Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2021, com 9 também. Internacional em 2020 com 8, Flamengo de 2019, Cruzeiro de 2013, Cruzeiro de 2003 também com 8 vitórias seguidas. Ali o Cruzeiro foi campeão, o Flamengo foi campeão, só o Inter e o Corinthians que não conseguiram o título, mas que arrancada no final do timão de Yuri Alberto e Memphis Depay. Vamos para a Copa Libertadores de 2025. Os últimos pontos conquistados, os últimos 3 foram hoje à tarde na Arena do Grêmio, contra o Grêmio, que fez um campeonato bem merreco, levando em consideração, claro, todo o problema do Rio Grande do Sul, mas se a gente vê o Internacional lá em cima, a gente pode sim considerar a campanha do Grêmio decepcionante. Terminou muito mal num dia que era para ser de festa, só de festa, com a despedida do Pedro Jeromel. O nosso Gustavo Berton conta a história deste Grêmio 0, Corinthians 3. Fã do esporte, um abraço para quem está acompanhando o programa. Sentimentos distintos aqui em Porto Alegre. O Grêmio na despedida do seu ídolo Pedro Jeromel e o Corinthians atingindo uma marca histórica. Seu maior número de vitórias seguidas na era dos pontos corridos, 9 consecutivas e mais uma aqui em Porto Alegre, né? 3-0 para cima do Grêmio, num jogo onde o torcedor do Grêmio compareceu. E o Corinthians do outro lado querendo ter essa marca histórica e por isso tomou as ações desde o início, né? Foi para cima do Grêmio, criou as principais chances. O Yuri Alberto, inclusive, fez um gol que foi anulado por impedimento, mas no finalzinho do primeiro tempo, o mesmo Yuri Alberto, derrubado pelo Jeromel, cobrou o pênalti para fazer Corinthians 1-0. Aliás, Yuri Alberto, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 15 gols. O Renato, no segundo tempo, mexeu no time do Grêmio, colocou o Cristaldo no meio-campo, o Grêmio criou algumas chances, mas quem ampliou o marcador foi o Corinthians. Charles de cabeça fez Corinthians 2-0 e no finzinho do jogo, Memphis Depay, com um golaço, inclusive, sacramentou a vitória corintiana 3-0. O Corinthians atinge uma marca histórica e assim foram as entrevistas, principalmente do Corinthians, nesse pós-jogo. Vamos acompanhar. El fútbol hay que creer, hay que tomar determinaciones. Estamos muy felices con la gente y también la vemos ahora muy feliz porque el grupo de jugadores le dio una satisfacción enorme. Todos los que estamos acá le hemos dado satisfacciones, así que tienen que estar felices por el momento. Pero también Corinthians tiene que pensar y cambiar de mentalidad que no tiene que jugar más para el rebañamiento. Tiene que pensar en grande. Pensar en grande, en pensar en conseguir cosas importantes. Este año tuvimos 2 semifinales y no lo pudimos conseguir. Pero sí que el año que viene hay que apuntar para pelear cosas importantes, Corinthians. Es un gran club. Olha lá o Corinthians e a sua sequência magnífica de 9 resultados positivos consecutivos, igualando o Atlético Mineiro, o campeão brasileiro de 2021, e o Internacional, que em 2020 foi vice-campeão brasileiro, mas conseguiu uma sequência também grande. Acho que ali tá 8 vitórias, mas foram 9 também, né? Foram 9 também. E abaixo, a partir do Flamengo de 2019, 8 vitórias consecutivas. O Cruzeiro por 3 oportunidades em 13, em 3... 2 vezes, né? No caso, o Cruzeiro em 13, em 3, nas 2 ocasiões, acabou conquistando o título brasileiro. Fala, fiel, passando aí para deixar mais um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e vamos para uma matéria aqui que saiu depois do encerramento do campeonato.
Augusto Melo abre o jogo sobre montagem de elenco e detalha busca de reforços para o Corinthians. Créditos Beatriz Mainetti, Rodrigo Vessoni e Vitor Chicaroli. Com o fim da temporada de 2024, Augusto Melo e a diretoria do Corinthians já começam a planejar o próximo ano do clube. Com as disputas do Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil e Pré-Libertadores, o Timão terá calendário cheio em 2025, mas não deve fazer grandes movimentações na janela de transferência de janeiro, segundo o presidente corintiano. Abre aspas. Palavras de Augusto Melo. Vai ser mais tranquilo, porque agora é o seguinte: antes a gente não tinha um elenco, não tinha um time, e aí tem erros e acertos. Você vai colocando, vai tirando até acertar. Hoje a gente tem um time muito bem montado. A gente vai sentar com a comissão técnica, se houver alguma necessidade, com certeza. Agora com pré-libertadores, Copa do Brasil, Paulista e Brasileiro, a gente não vai medir esforços para que tenha esse time forte, disse Augusto Melo em entrevista após a vitória sobre o Grêmio por 3-0 na última rodada. Ele novamente, Augusto Melo, abre aspas. Como eu falei, nós vamos ter uma reunião agora com a comissão, com o executivo de futebol, e aí eles vão falar para nós se houver alguma necessidade. Nós vamos atrás, afirmou o Augusto Melo. Com a arrancada histórica do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, com direito a recorde de vitórias consecutivas na competição, o assédio do mercado da bola a atletas do Timão tende a ser mais forte na janela de janeiro. Mas Augusto Melo pretende manter o elenco para 2025. E Augusto Melo, o presidente, reafirmou a intenção do clube de não perder jogadores no início do ano e diz que a procura por contratações deve ser direcionada a partir de agora. Abre aspas, palavras de Augusto Melo. Se depender de mim, não vai sair ninguém. A gente vai qualificar ainda mais o grupo. E agora é mais tranquilo porque você tem um time. Você sabe uma ou outra dificuldade de busca muito mais fácil dentro do que a gente sempre imaginou. Atletas que queriam vir jogar no Corinthians, que tem as características do Corinthians, defendeu o presidente em sua fala. O presidente aproveitou a oportunidade para exaltar o trabalho de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e Augusto Melo deu méritos ao profissional pela estruturação do elenco do Timão e projetou um 2025 melhor para o clube. Soldado, aliás, vai cancelar a coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Assim que eu contratei o Fabinho, deixei claro isso. Para contratar jogadores com as características do clube, né? Ele aceitou o desafio. Ele veio em uma época muito difícil e está aí. Está mostrando a cara, o time estruturado e cada vez mais qualificado. O 2025 vai ser um ano muito melhor, pode ter certeza, concluiu Augusto Melo. Para reforçar o elenco em 2025, o Corinthians terá mais um desafio financeiro. Na peça orçamentária, a qual o meu timão teve acesso, o clube tem projeção de déficit de 237,8 milhões para 2024. Em nota oficial, a diretoria justificou o montante, afirmando que o resultado ainda não é o final e os valores ainda podem sofrer alterações até o final do ano. E mais uma matéria aí para vocês. Corinthians encerra o segundo turno do Brasileirão com a segunda melhor campanha. Créditos Bruno Pantarotto. Corinthians garantiu a segunda melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Grêmio por 3-0 na Arena do Grêmio. Nos últimos 19 jogos do torneio, o Timão somou 37 pontos, atrás somente do Botafogo, que fez 39 e terminou a competição como campeão. A equipe comandada por Roman Dias venceu 11 duelos, empatou 4 e perdeu 4, com 2 vitórias a mais que o Botafogo. Caso o clube carioca tivesse ficado no empate contra o São Paulo, o Corinthians terminaria o segundo turno como campeão. Além da vice-liderança, um dos marcos do Corinthians no segundo turno foi o recorde de vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Com 9 triunfos seguidos, o Timão igualou as campanhas do Internacional na temporada 2020-21 e do Atlético Mineiro em 2021. Na campanha geral foram 15 vitórias, 11 empates e
empates e 12 derrotas, com 54 gols marcados e 45 sofridos, com um saldo de gol de 9 gols positivo. Para efeitos de comparação, o Corinthians havia terminado o primeiro turno com apenas 4 triunfos. O jogo da Arena do Grêmio selou o término da temporada para o Corinthians e o clube do Parque São Jorge entra em período de férias e voltará aos gramados oficialmente em 15 de janeiro de 2025, contra o Red Bull Bragantino na estreia do Paulistão. O elenco se reapresenta no dia 7 de janeiro, como informado pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. E aqui a gente vai conferir a classificação do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Veja aí. Segundo colocado, Corinthians, 19 vitórias, 11 empates, 4 derrotas. Saldo de gol 20 daqui. Saldo de gol de 20. E é isso aqui, quem foi rebaixado: Red Bull, Atlético, Criciúma e Cuiabá. E por enquanto é só, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Vai, Corinthians!